Olá, galera, estou aqui mais uma vez, né, para estar resenhando com vocês, tá? É o seguinte, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Góes, tá? Eu já gravo vídeos há um bom tempo, faço lives. Assim, tá meio escuro aqui, meio vermelho, meio avermelhado, devido às cores da parede, né, da parede aqui. E também a iluminação que está um pouco. Eu estou, inclusive, já organizando, né? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, peraí. Tá aqui um. Eu já tinha comprado, né? Já tem um tempinho. Deixa eu ver se eu pego aqui. Esse refletor, né? Que ele vai refletir o quarto. É o que eu faço aqui no quarto. Enquanto eu não tiver um espaço melhor, eu faço no quarto. Não que o quarto não seja bom, mas. Hoje eu vou falar sobre a questão do assédio, né? Que eu fui acusado há um tempo atrás, apontado como assediador, né? Coisa que eu não sou, ou melhor, não fui, não sou e espero nunca ser. Não fui, não sou e espero nunca ser. Na Prefeitura de Salvador, eu fui acusado de assédio. Ah, Bruno, como assim na Prefeitura? Escola municipal pertence ao município, né? Pertence à Prefeitura de Salvador. Os funcionários, né? No caso, a funcionária, que era uma gestora concursada, que veio com esse papo furado para cima de mim, ela era da prefeitura, eu era terceirizado, né? Ou seja, eu era de uma empresa, ou sou ainda, até o momento que eles quiserem, né? Faz parte, ninguém está aí para viver para sempre em emprego, né? É triste quando a pessoa é demitida, quando a pessoa sai e tal, mas faz parte, uma hora ou outra, alguém vai ter que sair de qualquer emprego, né? É assim que é a vida, é o ciclo. Saiu, entra outra. Mas eu estou aqui para falar sobre a questão dessa aí. Porém, antes, está aí meu nome na tela, né? Para quem não conhece, para quem não me conhece, está aí. Bruno Góes, tá? Bruno Góes. Uma pessoa que trabalha, estuda. Quando eu falo estudo, é em casa. Porque eu estava fazendo recentemente, né, na faculdade, um curso superior, eu estava fazendo gestão pública. Mas um ladrão, né, fake, arrumado, né, arrumaram aquele roubo contra mim, levou meu celular, que era inclusive o celular que eu estudava, fazia curso à distância. Eu estaria formado já, estaria trabalhando na área, né, mas e além de levar meu celular, fez várias compras propositalmente, que a milícia mandou, né, para disfarçar um pouco mais, né, e me prejudicar. Né. Eles não queriam que eu fizesse, inclusive, isso. Né. Mas vamos lá. Inclusive, eu estou com essa dívida até hoje, a dívida está grande, não vai ser para ver. Todas as oportunidades que eu consegui. Eu ia construir a casa, eles, felizmente, estavam me chantageando. Isso aí acabou com meus planos. Ia comprar minha moto, eles interceptando, chantageando. Como assim interceptando? Eles invadiram minhas redes sociais. Né? Propositalmente, me chantageando, jogava na minha cara. Mas eu vou chegar até isso aí. Porém, antes, dê uma olhada nisso aí. Tá aí o QR Code, você pode estar ajudando, né? Com o que você puder ajudar, tá? Tá aí na tela. Voltando. Desculpa, vamos lá. Com 20 anos de idade, eu consegui meu primeiro emprego. Tá? Com 20 anos de idade. Eu consegui, não. Uma pessoa conseguiu para mim. Mas, claro, eu já estava pedindo, né, indo na igreja orar e tal, na época que eu ia. Eu não vou mentir para vocês. Não vou mentir. Não estou aqui para mentir, tá? Não estou aqui para mentir. Embora muitas pessoas achem que eu estou mentindo, é o direito dela. Mas não estou aqui para mentir. Antes, eu vou falar, vou ser sincero, vou falar a verdade. Eu tinha dito o seguinte, olha, eu quero arrumar um emprego. Falei para mim isso. Eu quero arrumar um emprego. E na época eu falei, eu vou confessar para vocês. Se for R$ 800, para mim já está de bom tamanho. R$ 800 por mês. Eu não quero 10 mil, 50 mil, 100 mil. Eu lembro que eu fiz esse pedido. Eu quero um trabalho onde eu ganhe, né, não precisa ser muito. R$ 800 para mim tá bom, é lucro, dá para ficar de boa. Eu, com 18, 19 anos de idade, tinha esse pensamento. Até que com 20 anos eu consegui emprego.
Esse emprego era exatamente esse valor que eu pegava por mês. R$ 800. E alguns quebrados, 840, eu alternava 850, 820. Mês mais, mês menos. Né? E aí eu, olha, aquele pedido que eu fiz, em vez de eu conseguir emprego, onde eu iria ganhar 4 mil por mês, 5 mil por mês, 10 mil por mês, 50 mil por mês, não. R$ 800 mensais na minha conta todo mês. Né? Só que aí, meu primeiro emprego, né, foi a Prefeitura de Salvador. Né? A empresa mandou aí para uma instituição local chamada GE. Antigamente se chamava CE, né, quando eu fui. Hoje se chama GE. Chego lá, a GR fala, o correto é a GR está mandando as pessoas que chegam lá para cada escola diferente. Mas eles falaram, não, você vai ficar aqui com a gente. Eu fiquei. O seu Elismar falou, você vai ficar aqui com a gente. A Elismar era o responsável pelos terceirizados na época. Né? Aí, rapidinho, só um momento. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Aqui nesse vídeo de agora, eu estou falando o resumo das séries que eu vou fazer, tá? Do documentário que eu vou fazer. Inclusive, eu vou falar sobre o dia que eu fui mordido por cachorro, o dia que eu quase morri podando a árvore, o dia em que, quando eu era criança, tá? Claro, tudo isso aí é quando eu era de mais jovem para baixo. A maioria das polêmicas e coisas erradas que aconteceram comigo quando eu era criança. Coisas erradas por quê? Eu brigava e tal com 12, 11 anos de idade, quando eu era criança. Né? Na minha fase adulta, eu jamais briguei, né, com ninguém, nunca tive problema com ninguém. Né? Então, eu quero relatar para vocês entenderem um pouco mais como é a minha personalidade, como é a minha pessoa por mim, né? Através da minha pessoa, eu falando para vocês. Da primeira pessoa falando para vocês. Não vocês ouvindo de terceiro, tá? Vocês ouvindo de mim, como é realmente a minha história. Vou falar da época em que, quando eu era pequeno, minha irmã tinha algumas amigas, né? Tinha uma tal de Elisiane na época, tinha Maurício, tinha Maurício que até jogou bola comigo, mais recente. Na infância eu não me entendia muito com ele, mas a diferença era grande, né? Ele, acho que ele tem 4 anos a mais do que eu. Só que eu não me dava muito bem com ele, por que motivo? Porque no Baba, quando eu era pequeno, ele tinha mais sucesso do que eu, porque realmente ele jogava muita bola, eu não jogava nada. Eu não jogava nada. E aí quando eu queria jogar, né, eu era um pé rapaz. Todo mundo jogava muita bola. Mas teve um episódio engraçado entre eu e ele, que foi o seguinte. Na antiga casa, onde morava minha família, antes dessa aqui que a gente está morando agora, a casa já foi derrubada, já tem outra em cima, outra pessoa. Estava no ambiente minha irmã Jamile, que é a irmã número 2, eu e esse Maurício, né? Que inclusive é uma pessoa super gente boa, né? Já jogou bola comigo aí nos dias de domingo, há um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás. Faço mais preciso. Antes da pandemia a gente jogava bola e ele joga muita bola. Mas não é isso não, eu quero falar da época de infância onde eu com 9 anos de idade, pela primeira vez na minha vida, eu tinha visto uma menina pelada. Essa menina chama-se Elisiane. Ela, uma vizinha nossa aqui de infância, ela era mais velha do que eu, muito mais do que ele também, acho que ela já tinha uns 17, eu não sei, eu sei que ela é mais velha do que eu. Aí eu vi ela pelada, eu com 9 anos, cara, aí me chamou a atenção aquilo ali. Né? A primeira mulher que eu vi pelada pessoalmente, eu só tinha visto por revista. Aí eu queria, né? Como é que posso dizer? Vocês entendem, né? Queria ter contato ali com ela. Só que tinha outros rapazes maiores do que eu, né? E aí aquilo me deu raiva. Né? Eu acho que eu já tinha 9 ou 10 anos, não lembro exatamente. Aí eu fiquei com raiva, velho. Tanta raiva, que eu queria disputar com os meninos que eram maiores do que eu. Que era 4, 5 anos mais velho do que os meninos que estavam lá. E aí eu lembro que algumas pessoas davam risada. Pô, o rapaz pequenininho, ele pequeno, com 9, 10 anos de idade, quer pegar a menina que é muito mais velha do que ele.
Aí hoje eu olho para essa cena, né? Eu me lembrando, eu fico dando risada, porque realmente não tinha como. Eu com 9, 10 anos, um bebê ainda, querer pegar, o termo que as pessoas usam, né? Querer pegar ou ter relação com uma garota que já tinha quase 20 anos de idade, né? Ela seria pedófila, né? Se ela tivesse tido relação comigo. Mas ainda bem que não teve. Mas por que eu estou falando isso? Porque são exatamente essas historinhas aí que eu vou estar contando para vocês, né? Vocês que me acompanham. E que às vezes era até lembrado aí na minha mente. Eu lembro de coisas, inclusive, quando eu tinha meses de idade. Por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembro de alguns episódios. Mas é resenha, como vocês estão vendo aí na tela. O Bruno gosta, tá? É resenha. O Bruno gosta. Mas voltando ao caso lá, né, do assédio, que eu consegui um emprego. Então vamos lá. Aí, né, a GR pediu para que eu ficasse lá, né? A Desmar pediu para que eu ficasse lá. É, aí eu peguei, beleza, não tinha experiência de trabalho, era um ambiente bem pequeno, né, menor do que esse quarto aqui, né? Aí tinha umas divisórias, tipo de aquelas call center, de atendente e tal. Cada um com seu computador, cada um. Aquilo tudo para mim era novidade, para ele já era uma realidade, né? Aí eu meio que, beleza, vou ficar nesse desafio aqui. Ah, óbvio, era da limpeza, né? Fui contratado para limpeza. E aí eu fui com aquela roupa lá de igreja, que o pessoal fala de igreja, que vem com a manga até aqui, todo social. Eu andava assim. Até meus 23 anos de idade, 24, 20, até os 24 anos de idade, até os 23 anos de idade, eu era todo social. Eu andava com calça social, sapato social, camisa de terno e gravata, eu era assim. Daí em diante, eu passei a modificar as roupas. Claro, sofri muitos preconceitos. Ah, o pastorzinho. Ah, o crente babaca. Ah, se veste que nem velho. Preconceito, puro. E por aí vai. Outros tipos de preconceito. Ah, barbicha de bode. Bin Laden. Pô, as pessoas querem que eu me coloque como elas querem. Né? Tipo, corte a barba para agradar elas. Né? Aí você vê um branco com barba, ninguém fala nada. Você vê um barão, uma pessoa que tem dinheiro com barba, ninguém fala nada. Você vê o Edir Macedo com barba, ninguém fala nada. Você vê um jogador famoso com a barba, ninguém fala nada. Mas você vê, na época, ó, hoje eu nem ligo, hoje eu sou um cara experiente, nem ligo para isso. Isso serviu de experiência, para eu poder orientar alguém mais novo que sofra da mesma situação que eu sofri naquele tempo. Eu posso estar orientando, não, irmão, não ligue não, beleza. Mas, aconteceu. Enfim, aí eu ia, né, com essa roupa para o trabalho. Levava comida e tal. Né? Aí fiquei um tempinho lá, alguns dias, depois a GR decidiu me emprestar para uma escola. Me emprestou para uma escola lá no Resgate, chamado Adroaldo Ribeiro, essa escola. Né? Adroaldo Ribeiro. Uma pessoa falou assim, olha, não vá para lá porque lá tem uma pessoa que, né, é a líder lá, né, que é problemática. Já tem problema comigo. Uma pessoa falou assim para mim, não vou falar quem foi a pessoa. Ah, beleza, eu fui. Mandou, eu tenho que ir. Chego lá, né? Como ele falou que era emprestado, fiquei alguns dias lá, depois retornei. Depois me mandou para lá de novo. Aí eu fiquei lá direto. Eles não, eles às vezes iam lá me buscar para uma missão aqui, outra ali, mas eu era fixo lá. Fixo lá. Só sei que lá, né? Lá, nessa volta, eu lembro que algumas funcionárias, na verdade, uma funcionária chamada Eli, ela não foi com a minha cara. Ela não foi com a minha cara. Né? E essa volta foi questão de dias, tá? Quando eu retornei do empréstimo, demorou alguns dias eu retorno para lá para ficar fixo. Nessa volta eu já vi os horários, não foram bons. Né? Quando eu volto, aí ali parece que não gostou. Aí começou as implicações. Como era início, né, de aula, ainda as aulas, quando teve a questão da faxina e tal, cheguei a quebrar duas vassouras sem querer, por causa da força que eu tenho, né, e a força da água.
Tipo, a força que você faz com a força da água quebrou a vassoura. Sim. Aí disseram que eu estava lá para quebrar as coisas. Né? Naquela questão de relacionamento que eu estou falando, não, pessoal. Estou falando alguns resumos, estou resumindo algumas coisas. Essa ele veio com a minha cara. Tinha um porteiro lá chamado Orlando que ele implicava comigo, dizia que eu limpava a mesa que nem mulherzinha, né? Dizia que, né, que eu tinha um jeito meio afeminado e tal. Né? E eu lá com aquela camisa, como eu falei, social. Né? E, beleza. Nas aulas, o que acontece nas aulas? Quando as aulas estavam acontecendo lá. Um determinado dia, chegou essa gestora para mim, eu estava sentado, ela, olha, Bruno, como já tem alguns anos, já que a milícia, né, propositalmente, né, a milícia propositalmente, ela me provocou, né, me chantageou durante esse tempo, esse período de tempo, até recentemente, eles estavam me chantageando, me monitorando, né, invadindo minha privacidade, minhas redes sociais, infiltrando mulheres de mentira, perfis feitos para vir falar comigo, para pegar print, tirar prova, para poder provar algo a alguém, fazendo flagrante forjado, flagrante preparado, criando situações, né, para manchar minha imagem, minha honra e meu nome, né? Tanto é que eles querem, inclusive, me prejudicar no âmbito digital, me cancelar, né, me prejudicar, tudo porque eu fui caluniado, colocado como assediador por uma gestora da Prefeitura de Salvador. Né? Na época, a CM Neto estava, se não me engano, concorrendo à reeleição, né? 2016. E isso talvez a milícia também ficou preocupada. Né? Porque a milícia queria proteger o nome da gestora. Né? Um escândalo, é só um escândalo. Escola acusa funcionário de limpeza de assédio. No local onde tem várias crianças, várias mulheres. Imagine o que ia acontecer comigo. Eu poderia ser assassinado. Como eu sofri lá 7 ameaças. 6 de aluno e 1 de um pai. Essa ameaça que eu sofri de um pai foi pai de uma gêmeas. Eu não lembro a cara da gêmea, não lembro o nome. Eu já conheci várias outras gêmeas, mas eu rosto delas não lembro. Né? Das gêmeas. Ele tinha 4 filhos lá. 2 gêmeas, ou melhor, as irmãs gêmeas e 2 filhos, né, mais velhos. E ele me ameaçou, né, com aquele olhar ameaçador, uma fala grossa, quase partiu para cima de mim, eu também ia partir para cima dele. E ele ainda deixou a mensagem, olha, vigie, né, vigie, depois da quase partida para cima de mim, depois da cara feia, da encarada, né, e da forma como ele respondeu a minha colocação, né, que eu tinha respondido para a vice, que tinha trazido ele até mim. Né? Porque a história foi o seguinte, a vice chamou esse pai até a escola, né, e a vice Irimar, dizendo que o filho dele teria me cuspido. Né? Mas, na verdade, não foi o filho dele, foi outra pessoa que teria me cuspido. Outro menino. Nessa, eu falei uma coisa que o pai não gostou. O pai ia partir para cima de mim, eu ia partir para cima dele. Né? Os vigias estavam dando risada, no caso, 2 vigias dando risada na minha cara. Não separaram, né? Estava apoiando o pai. A vice-diretora, a diretora não estava nesse dia, a vice-diretora estava dando risada, né? Essa Irimar, né? Uma pessoa péssima em administração escolar. Né? Aquela direção toda era ridícula. Era um lixo aquela direção lá, naquela época da droga, que deixava as meninas praticamente de fio dental, dançar funk. Né? Não estou aqui para escolher ninguém, não, estou falando a verdade. Né? Ia lá com o short todo, né, infiltrado, né? Criança de 12, 13, 14 anos, dançando músicas proibidão, né? Uma baixaria total. Né? E que eu tenho informações aí, né, da própria pessoa. Claro que ele vai negar. Ele vai negar. O porteiro falou para mim. Já teve um caso. Né, acho melhor eu falar isso com toda a cautela para ele não dizer que é mentira minha. Né? Ele falou para mim, olha, eu perguntei para ele, vem cá, você já teve, né, relação
Isso. Ele pegou e confessou para mim, né? Eu tive caso com uma, vocês entendem, né? Mas vamos ver aí o que, é que vai acontecer, né? Já que eu estou sendo, né, chantageado, eu vou falando as coisas. Claro que eles estão preparando também algum tipo de mentira, né, contra mim, né? Como os funcionários dela. Por que eu falo os funcionários dela? Porque se você não sabe, nessa história eu estava recém chegando, tá? Recém chegando. E lá ela já tinha funcionários das antigas, tá? Das antigas. Ela tinha outros homens lá, hein? O senhor Haroldo, nem esqueço, o senhor Haroldo, que tinha motinha, ele era da biblioteca, ficava com Rose. Ele ficava com a Dona Rose. Rose que eu vi recentemente aí pelas ruas. Algumas vezes eu vejo ela pelas ruas. O senhor Haroldo já é uma idade um pouco mais velha do que eu, talvez 2 vezes e meio mais velho do que eu, já tinha mais de 40 para 50 anos, cabelo já grisalho. Ele tinha mais intimidade com as meninas. Eu não tinha nenhuma, com ninguém. Nem funcionário, nem ninguém tinha intimidade. Apenas falava de maneira profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite, ok, beleza. Né? Mas o Haroldo, as meninas abraçavam ele, né? Às vezes beijava na testa, que eu já vi. Né? E a menina ficava dentro da biblioteca com ele, ou seja, ele trabalhando, é claro. Não estou aqui falando nada. Mas eu estou dizendo, na pior das hipóteses, já que, né, vocês estão me entendendo, né? E ela é amiga de Haroldo, ela fala a gestora, a gestão toda, a direção toda naquela época era amiga de Haroldo. E você tinha 4 porteiros naquela época, 2 em um dia, 2 no outro. Então, melhor, isso, 2 no dia, 2 no outro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que tinha homens naquele lugar, não só tinha eu de homem. E você tinha seu Raimundo, que era um cara sério, não brincava com ninguém, apenas trabalhava, respeitava, né? Uma pessoa séria, não tem o que falar ali. O que eu estou dizendo é o seguinte, que não só tinha eu de homem naquele ambiente. E os professores, né? Tinha professor homens também, né? Isso aí não vai contar, porque o professor é normal, né? A gente tem aquela intimidade de abraçar e tal. O professor é como se fosse o segundo pai, a segunda mãe, né? Isso aí faz parte. Mas, o que eu estou querendo dizer? 2 pesos, 2 medidas. Né? Por que essa gestora chegou para mim e falou aquilo? Ok. Ela pegou e falou, olha, você chegou informação para mim de que você está, né, estaria assediando alguém, está assediando alguém. Depois disso, pessoal, olha o que aconteceu. No dia seguinte, eu pedi transferência. A diretora não estava nesse dia, ela falou, não, você não pode ser transferido. Claro, ela falou que ia levar para a gestora e tal. Eu acho que nesse dia, a gente já estava ciente do que aconteceu, olha. Né? Na certa direção passou para a GR, eles mais devem ter recebido a ligação, né? Devem ter recebido a ligação. Seu funcionário aqui, eu falei para ele que ele estava, né, que eu recebi informação de que ele estaria assediando alguém. E eu pedi para ele olhar para lá, para a parede e tal. Na certa. Aí, na certa, as pessoas alertaram a diretora da burrice que ela fez. Né? Como é que você faz isso? Você vai falar para um rapaz que mal está chegando, que ele está assediando alguém no meio de tanta gente. E o que aconteceu depois disso? No dia que eu fui pedir a transferência, disseram assim, você não pode ser transferido agora não. A gente no momento não está transferindo e tal. Vamos ver aí. Mais ou menos isso. E aí, eu falei, tá bom, né? Pode não, né? Eu não gostei, tal, daqueles papos lá, que a senhora falou e tal. E só sei o seguinte, que depois disso, as conversas nos bastidores eram horríveis, você lembra? As crianças olhavam para mim com olhar diferente, algumas, né? E aí os moradores, com o tempo os moradores foram começando a me estranhar, eu percebi algumas movimentações estranhas, alguns pais começaram a se interessar em me conhecer melhor assim, de ficar me observando, né? Eu percebia, né, alguns cochichos de pai com filho, isso aí isso aí, eu percebia. E eu comecei a ficar meio que assustado também, né? Tinha um jovem, 20 anos e tal.
E eu lembro que os porteiros começaram também a ficar me olhando com um olhar diferente. Não generalizando, né? Já que são 4, não era todos. Era um ou dois que ficavam meio que me monitorando. Aí eu já fiquei meio preocupado. O que estão passando na mente desse povo agora que do nada mudaram? Aí eu lembro que Haroldo chegou para mim, né, em um banco e falou assim: olha, Bruno, fiquei sabendo, sério que você está assediando alguém. Isso é grave. Isso é sério. Haroldo falou assim para mim. Não sei se Haroldo lembra, mas eu lembro. Eu lembro. Isso não pode ser assim, sabe? Haroldo falou mais ou menos assim comigo. Ele estava meio se tremendo, Haroldo estava meio se tremendo, e falando: ó, Bruno, isso é grave, isso que fez com você, eu não concordo, não concordo, né? Porque todo mundo vê a burrice que ela fez. Mas aí, pessoal, vocês vão deduzir, ó, uma funcionária da limpeza, que é da mesma área que você, não vai com a sua cara. Essa minha funcionária da limpeza, ela tem muita intimidade com a diretora. Vai ligando as coisas. Do nada a diretora chega para você e fala: olha, eu ouvi dizer que você está assediando alguém aí. Vocês estão ligando as coisas? Depois disso, todo mundo escutou aquilo e começou a cochichar: olha, assediador, não sei o que. Aí vai se passando os dias, ó, cuidado que ele é maníaco, ó, pedófilo, as crianças. Aí chega em casa, cada um fala de uma maneira diferente para os seus pais. Papai, fiquei sabendo que tem um pedófilo lá na escola, tem um assediador, tem um estrupador. Aí o pai: como assim? O funcionário chegou lá e fica bullyingando as pessoas, as meninas, fica tirando foto, fica filmando, fica olhando, é um assediador. Eu vi lá as conversas. Entende como começa as histórias, os boatos? Eu lembro que na época a Semineto era candidato à reeleição, né, da prefeitura, era candidato à reeleição. E talvez isso preocupava a milícia, né? Porque imagine, a imprensa baiana, ela, quando surge essas notícias polêmicas, ela deixa a matéria rodar aí por 2, 3 semanas, tá? Isso dá muita audiência. Então você já entende as coisas, né? Você já entende, né? Imagine se... Então a milícia, ela já foi procurando uma forma de resolver isso aí. Opa, tudo já planejado, opa, será que pode matar? Será que não pode? Vamos procurar mais informação. Vamos ligar para os caras lá da área dele. E aí, como é esse cara? Não, ele é meio isso, meio aquilo, precisa matar, não. E aí, qual vai ser a estratégia? É exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso. Né? E aí, eles com medo, né? Deu um dia ter isso que eu tenho aqui agora, uma forma de me expressar, eles começaram o ataque. Que tipo de ataque? Tentar me colocar como maluco na história, como doido, né? Como problemático. Né? Em conjunto, a milícia, juntamente com a GR, começou o plano deles de tentar, pelo menos, manchar minha imagem de alguma forma. Para cobrir aquilo que não existiu. Nunca existiu a série. Nunca existiu. Para ter a série, tem que ter uma série de fatores de coisas. Até porque a série é um crime próprio. Né? É um crime próprio. Não é verdade? É um crime que vem de cima para baixo. Tem que ter uma relação profissional, superior hierárquico, uma coisa insistente, né? E nada disso teve. Não é verdade? Então aí houve um equívoco por parte deles, houve um erro, que bastava apenas ter pedido desculpa e me transferido para acabar essa história. Mas não fizeram isso, eles preferiram ir para o caminho pior, achando que eu ia processar ou denunciar como queira a escola, ou a gestora na época, ou a própria... que eu levasse esse caso para a mídia, coisa que nem passava pela minha mente, no medo, no susto, né? Eles acabaram fazendo isso comigo, tentando destruir minha imagem. Mas tá aí, meu nome, Bruno Lage, estou aqui, firme e forte. Quer vocês taxa de louco ou não? Vou continuar aqui. Vou continuar aqui.
seria mais fácil vocês terem matado. Não matou porque não quis. Tá? Não mataram porque não quis. Agora, matar essas em cima do campeonato agora, vocês já retardaram a minha vida em 8 anos. Como eu falei, roubaram meu celular, o celular que eu estava fazendo minha primeira e única faculdade à distância. Em 3 semanas de faculdade, vocês roubaram meu celular. Tá? E para disfarçar, mandou o ladrão estourar todos os limites do meu cartão. Estou devendo mais de 15 mil reais até o dia de hoje. Impossibilitado de ter nada. Que vocês quiseram me manter sem dinheiro. Quiseram me manter na pior. Para eu não ter condições de um dia ter levado isso ao público. Estou levando agora, mas taxado de louco. Tá? Vocês não queriam prejudicar a campanha daquele que estava concorrendo à vaga de prefeito, à reeleição. Vocês acharam que eu ia prejudicar. Uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Achou que eu ia levar para a mídia. Não. Vocês não prestam, vocês são milícia. Eu não estou aqui falando da polícia. Tá? É diferente, já falei. Milícia são alguns policiais que, a mando de alguns superiores errados, pessoas que não prestam, né, faz esse tipo de coisa. Prejudica a vida do preto, pobre, que eles acham inferiores, feio e favelado, para favorecer de outras pessoas que ele acha o oposto disso que eu acabei de falar. Não adianta. Eu sei que vocês usaram pessoas próximas. Usou a milícia aqui da área, que faz vista grossa para os tráficos aqui. Não vou entrar em detalhe. E não quero provar nada para ninguém. A justiça sabe quem é e quem não é traficante. A polícia sabe quem é e quem não é traficante. Então não tem que provar porcaria nenhuma para ninguém. Meus vídeos é ponto e direto. Eu não estou aqui para disputar com criminalidade nenhuma. Eu só falo aquilo que tem que ser falado. Não vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Mas voltando. Então é isso. Achou que eu ia prejudicar uma pessoa que me prejudicou. Aí eu fiquei sendo taxado por vários bairros próximos aqui, Gomadeira, São Gonçalo, Cabula, Pernambués, Saramandá, todos os bairros próximos, acharam, cada um de uma maneira diferente, recebendo informação mentirada sobre mim, acharam que eu era assediador, acharam que eu era problemático, que eu era doido, por conta da milícia. Né? E tudo isso vai sair nessa matéria que eu vou fazer. Infelizmente, a milícia orientou a GR, né? Óbvio, na sua antiga gestão, já que se passou os anos, teve que mudar as pessoas, foi a estratégia deles me retardar, me pirraçar, para modificar toda a gestão, tanto daquela escola como da GR, para dizer, não, esse rapaz aí está evitando história. Né? Até porque quem está na GR hoje nem conhecia ele, sim, mas os que me conheciam ainda estão vivos aí para testemunhar. O próprio Elismar, que inclusive, né, parece que é amigo aí de um vereador famoso chamado Luiz Carlos, parece que é o vereador, inclusive parece que é o vereador mais votado desculpa, a demigração aqui, torcendo. Sim, parece que esse Luiz Carlos, que é amigo do Elismar, não sei se ele também é assessor dele, não sei, né? Aqui é o refletor que eu vou colocar lá em cima, tá? Para iluminar melhor aqui, que aqui está meio escuro devido às cores da parede que é rosa. Aí eu comprei esse refletor aqui, ó. Eu vou estar instalando daqui a um tempo. Não entendo de instalação, tá? Não entendo de instalação. Mas vou pesquisar. Claro, quando eu não entendo o assunto, eu pesquiso, tá? Depois eu não tá morrendo aí, né? E minha mão de obra hoje tá cara, então não vou pagar, né? Ninguém para botar, então eu vou ter que pesquisar. Desculpa. Para estar instalando aí esse refletor, tá? Aqui. Coloquei. Pronto. Então, votando, aí no caso desse Luiz Carlos, parece que ele foi o vereador mais votado de Salvador. Não é a primeira vez, não. Ele é um cara conhecido aí, no ramo da política. Claro, ele não tem nada a ver com a história. Estou dizendo que ele, que a Elismar, inclusive, conhece ele, né? Parece que são pessoas aí que têm uma ligação política. Normal. Sim, votando aí, Elismar é uma testemunha, tá? Tanto é que eu fui depor para ele.
Chegou lá, a gestora falou, olha, Edmar quer que você vá na GR porque ele quer conversar com você. Aí eu chego lá, Edmar procura saber, vem cá, que história, como foi essa história do assédio? Do assédio. Agora lembrando, para deixar bem claro, não tem contradição aqui não. É isso que eles querem anotar no papel as contradições. Aqui não tem contradição não. Aqui não tem ordem, não tem tempo, não tem contradição. Aqui tem fato. O sistema não gosta que as pessoas que eles consideram fracas, inferiores, se defendam de algo que a pessoa foi colocada naquela situação por culpa de uma pessoa que errou. Mas, para deixar bem claro, depois que eles viram que eles não tinham prova do que eles falaram de assédio, né, que assédio é um crime próprio, né? Claro que eles nunca iam ter prova, né? A não ser que eles falassem outra coisa, né? Que eu estuprei alguém, também seria mentira, estuprei. Ou que eu violentei alguém, ou que eu bati alguém, então. Tudo isso é mentira. Né? E veio, obviamente, posterior a isso, com o tempo que eu fiquei lá, eles me colocaram num portão. Claro, pode até colocar outros funcionários, já colocou vários outros. Né? E todos os funcionários falaram, olha, eu não quero ficar nesse portão porque os meninos é muita criança, tem alguns que são problemáticos, alguns que cospem na cara, alguns que batem, e tudo isso aconteceu comigo. Fui cuspido na cara, fui agredido, fui chamado de filho, né, mandaram eu tomar não sei aonde, me insultaram, porque a regra era o seguinte, eles já começaram o joguinho deles aí, ó, me botou em um portão, onde eu não podia deixar ninguém descer, né, ninguém descer para banheiro, antes do recreio. Né, só depois que o sinal tocasse. Foi uma estratégia que eles usaram para tentar acobertar a falsa acusação de assédio. Eles queriam que eu tivesse um problema com algum aluno. Entende? Para tentar acobertar aquilo. Foi tudo estratégia montada da milícia, juntamente com a GR, na época, e essa gestão ridícula, fraca, né? E oportunista. Tá? Aí eles me botaram em um portão, que eu teria problema, óbvio, claro que ia ter problema. Os meninos, alguns falando aqueles termos lá, tudo não sei o que, e a numeração, vocês entendem, né, de facção criminosa, para ver se eu iria falar alguma coisa. Eu não falava nada porque eu nunca fiz parte, não faço, e nem quero fazer parte de nenhuma facção. Eu não pertenço ao mundo do crime, eu apenas trabalho, sou uma pessoa simples como qualquer outra. Trabalho, estudo em casa, não tenho nada contra o crime e nada a favor. Tá? O crime simplesmente existe e eu existo, cada um no seu. E eles falavam, tudo não sei o que, tudo não sei o que. E eu ficava com medo. Porque se eu respondesse qualquer coisa, iria dizer que eu era de um lado. Se eu respondesse outra coisa, iria dizer que eu era do outro. Né? E os meninos com comportamento, e tudo maior do que eu, alguns. Né? Então elas usaram essa estratégia, a mando da milícia, para tentar manchar minha imagem. E foi o que aconteceu. Acabei, às vezes, me desentendendo com alguns alunos ali, que chegaram um pouco mais pesado comigo, e respondia, mandava eu tomar no seu aluno. Falava que ia me pegar lá fora. Mesmo que fosse de brincadeira, sei lá se era, parecia que era verdade. E eles me botaram também para ficar controlando o portão lá embaixo, na área da merenda, e dizia, não vai sair ninguém enquanto não terminar a merenda, e não vai entrar ninguém, quem já merendou. Ou seja, eles queriam criar situações. Depois, começaram, né, a impor trabalhos mais pesados para mim. Né, passar dos limites, por exemplo, mover 80 unidades de algo que, na verdade, era para ter 3, 4 pessoas, eu sozinho, botar para capinar uma área grande, bem grande, porque a escola era grande, sem necessidade. Ou seja, tudo isso a mando da milícia. Obviamente, quando eu falo milícia, a GR, na época, juntamente com esses... Por que eu falo milícia? Vou explicar a vocês por que eu falo milícia. Porque, na época, a chantagem ficava de casa até o trabalho. Eles usando o carro público, né, me encarando na rua, me chantageando,
para ver se assim eu tivesse dado motivo para ele me fuzilar. E eu, na época jovem, claro que eu fiquei com medo. Né? Nos dias de hoje, eu estou mais experiente, estou mais tranquilo. E hoje eu posso estar fazendo esse vídeo aqui. Né? Claro, eles, como sempre, vão dizer o seguinte: é louco, tá falando coisa que não tem nada a ver, mas tudo isso é fato, tá, pessoal? O que incomodaram mais ainda eles foi quando eles perceberam uma coisa que preocuparam eles. Preocuparam muito eles. Foi quando eu comecei a falar o seguinte: olha, eles que eu falo é a milícia, tá? Que me grampearam, invadiram minhas redes sociais, invadiram minha privacidade, meus e-mails, meus Instagram, Facebook, WhatsApp, ficaram me monitorando, me perseguindo em locais, né, para pirraçar, né? Isso eu com 21, 22, 23, 24 anos, por aí vai. Mas aí eles perceberam que eu comecei a... Como é que eu posso mostrar para vocês aqui? Eu comecei a estudar por conta própria, né? Autodidata. Crime, essas coisas. Estudar crime. Né? Estudar crime. Eu mesmo conheço as leis de drogas todinha. Do começo até o fim. Então não adianta implantar droga em mim, que eu nunca usei droga. Não uso e espero nunca usar. Tá? Conheço a lei de drogas todinha. Falo do início ao fim. Conheço crimes sexuais, tudo. Artigo 216, artigo 217, artigo 213, estupro. Não tem um estudo, nível superior. Inclusive foi impedido por conta desse roubo de mentira. Esse roubo foi só criado de mentira para encobrir as invasões que eles fizeram na minha privacidade. Esse roubo de mentira foi feito devido ao vídeo que eu gravei falando sobre esse caso. E devido ao fato de eu ter sido anteriormente, alguns dias antes, vítima de racismo dentro da escola. Por incentivo de uma pessoa, que é uma funcionária, uma pessoa que é funcionária, que eu ouvi dizer que foi mentira. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu já estou cansado de saco cheio. Né? Tem outras coisas para falar. Vai ser falado nesse documentário. Isso aqui não é um documentário, isso aqui é só um vídeo, né, resumindo, tá? Um vídeo de resumo. Mas enfim, aí eu comecei a estudar os assuntos, né, e busquei muito conhecimento como autodidata. Conheço a lei de drogas toda. É impossível a pessoa implantar droga. É impossível não, a pessoa pode implantar. Mas eu vou fazer ela ser presa ao invés de ser preso. Tá? Conheço a lei sexual toda, esses crimes, né, sexuais contra a pessoa, esses crimes aí de fraude, receptação de posse, tudo isso aí eu estudo e eu não sou advogado, e nem quero ser. Né? Nem quero ser. Tinha um sonho, sim, de ser delegado. Eu tinha. Mas depois fiquei decepcionado quando eu ia na delegacia e era rejeitado. De que forma? Fui para um caso de estelionato e fui rejeitado. Chacoteado, podemos dizer assim. Inclusive está registrado em 2 ministérios públicos, o da Bahia e o do Ceará, para depois não dizer que eu estou mentindo. Ainda está no meu e-mail, caso eles não tenham excluído, já que eles tiveram acesso ao meu e-mail. Foi de um caso aí onde eles me pediram provas, eu levei pendrive, eu levei cartão de memória, eu levei papel, cópia e tal, e eles mandaram votar alguns dias depois, 15 dias depois, chego lá, simplesmente eles falaram: você nunca trouxe prova aqui, ninguém nunca viu essa prova, ninguém nunca recebeu, não tem nada aqui. Fiquei mais de 3 meses nesse caso aí, eu gastando transporte. O outro caso foi o caso onde eu fui ofendido, né? A mesma coisa, eles não queriam, né? Mas aí quem pediu o BO foi a Defensoria Pública, está registrado na Defensoria Pública para não dizer que eu estou mentindo. E esse do estelionato, quem pediu o BO foi o Ministério Público, porque eu fui lá no Ministério Público, né? E o Ministério Público disse: não, você vai fazer o BO, você vai lá e vai fazer. Lembro que o delegado, inclusive, falou o seguinte: olha,
falou para mim, uma certa vez, uma senhora esteve aqui, né, procurando o direito dela, achando que ela tinha algum direito, e eu falei assim para ela, olha, se a senhora vem aqui achando que tem algum direito e tal, eu vou ligar para um juiz amigo meu, né, e vou pedir a ele um atestado, né, de maluco, entendeu? Vou botar você como maluco. Algo mais ou menos assim que ele falou, na época. Não vou falar qual época. Tá? Aí eu não entendi porque que ele falou aquilo para mim. Né? E isso eu falei, inclusive, em ligação pro rapaz do Ministério Público. Eu falei tudo isso para ele. Sim, mas voltando. Aí eu não quero mais ser delegado por conta disso, não quis mais ser. Aí eu virei, saí dessa área aí, né? De querer ser delegado e tal. E passei a ser de uma outra área mais privada, né? Que é particular. Né? Detetive particular, que não tem nada a ver com crime, né? É uma coisa mais particular, para encontrar cachorro desaparecido, né? Pessoas desaparecidas, traição, relacionamento e tal, mas para isso. Não tem nada de crime. Crime é com governo, poder público. Né? No meu caso é mais particular, documentação, né, encontrar ali devedores que estão devendo ali uma dívida, está, né, sumido, né, ver se tem algum parente aí que está desaparecido, é mais coisas particulares, não tem nada a ver com crime. Então, pessoal, eu vou estar falando sobre isso, tá? Sobre tudo isso aí nesse documentário, nessa série que eu vou fazer. O vídeo estendeu, eu não queria que estendesse muito. Ah, mas eu quero fazer aqui, né, uma colocação. Quando o sistema, aqui não estou querendo dizer nada, tá? Estou falando sobre alguns casos que eu venho observando aí de execução. Execução. Quando o sistema quer executar alguém, quando o sistema se sente incomodado, né? Tá aí o Pix aí, tá? Você pode estar doando aí, nos ajudando aí. Apontando aí seu celular para o QR Code, ou colocando aí esse e-mail, endereço de e-mail aí na caixinha lá na parte do Pix, tá? Você vai botar lá, aí no campinho de inscrição, né, do endereço Pix, você vai colocar aí esse que está escrito aí, esse por escrito, em extensão. Ou você pode apontar aí o QR Code aí, né, do seu celular. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, vai estar nos doando aí esse valor que está aí, de R$5. Sim, mas retornando aqui, quando o sistema, vocês verem vários vídeos aí, né, de programas policiais da Atena, Zé Eduardo, Bate, Eles Bate, né, Siqueira, você vê esses vídeos aí, você vê sempre execuções. Tem vários tipos de... Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né, os tipos de execuções. Né? Tem pessoas que às vezes estão se sentindo incomodada com alguém e acaba executando de várias formas, por exemplo, por envenenamento, por atropelamento, falso atropelamento, né? Às vezes a pessoa é paga para atropelar alguém, aí diz que foi um acidente, a pessoa não vai presa, simplesmente não vai presa. Ou envenena, né? Por exemplo, descobre que a pessoa só merenda em um local, por exemplo, só em uma lanchonete, olha, ele só lancha naquela lanchonete, naquele rapaz do lanche. Sabe de uma coisa? Eu vou tentar subornar, dar uma propina bem alta para aquele dono da lanchonete, para ele colocar alguma coisa naquele lanche. Tem pessoas que é assim, infelizmente. Eu não estou incentivando ninguém a nada. Não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso, não. Estou dizendo que, infelizmente, acontece isso. Eu já vi filme. Eu já vi no filme. Esqueci o nome do filme. Tem pessoas que acabam executando alguém com falso roubo, né? Finge que vai assaltar, e aí mata a pessoa, executa a pessoa. Às vezes é um crime encomendado. E, último caso, bruxaria, né? Que o pessoal chama de magia negra. Quando não consegue, ou quando não quer, por atropelamento, quando não quer, por envenenamento, asfixia, eles mandam fazer trabalho de bruxaria para eliminar alguém que eles acham que está incomodando ele. Ou quando eles não querem nada disso, eles vão taxar
a pessoa como louca. Isso acontece muito no mundo político. Né? No mundo político. Vocês já viram vários casos aí de pessoas que aparecem que se suicidaram, né? Que morreram de mortes naturais. Às vezes não. Às vezes foram vítimas de execução. E aí, uma estratégia, né, de não deixar rastros, dá a entender que a pessoa apareceu morta ali, como se fosse um suicídio ou uma morte natural, uma morte súbita. Né? Mas eu vou fazer um vídeo também sobre isso. Tá? Então, o vídeo estendeu demais. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. E esse foi o resumo das séries que eu vou fazer. Né? Lembrando, vou fazer uma série da época que eu queria ser jogador de futebol, da época que eu queria ser jogador do Galícia, do Bahia, do Vitória, que eu passei por esses times aí para fazer teste. A época que eu quase... o dia, né? A época fica como se eu fosse muito velho, mas o dia que eu sofri um acidente na árvore, podando a árvore, o dia que eu fui mordido por um pastor alemão, um cachorro, ele desconfigurou todo o meu braço, meu rosto aqui ele é rasgado, tá? Meu rosto aqui você vê que é deformado porque ele recebeu uma patada desse cachorro, depois que ele mordeu todo o meu braço, pinicou todo o meu braço, tá aqui as marcas dos dentes, tá? Tem marcas dos dentes aqui, não sei se dá para vocês verem, a câmera está longe, né? Tem marcas aqui, e aqui tem a patada, não sei se dá para vocês verem, né? Isso aqui, ó, essa listra aqui não é olheira, não. Isso aqui não é olheira, não. Tem uma listra aqui, outra aqui. Isso aqui foi rasgado, né? Deixa eu ver se dá para colocar aqui, ó. Isso aqui foi rasgado pela patada que o cachorro me deu, né? E eu fiquei internado aí, né? Por alguns, né? Claro, eu tive outras internações, né? Tenho o pé quebrado, cicatrizado. Tudo isso vai ser falado nos vídeos, tá? Agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Juntos somos fortes. E até a próxima. Falou. Valeu. Obrigado.